Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a esta celebração. Irmãs e irmãos, bendito seja Deus que aqui nos reuniu no amor do seu Filho, iniciando esse trido pascual, memória da morte, sepultura e ressurreição de Jesus. Hoje celebramos a missa vespertina na ceia do Senhor. Fazemos memória de passagem que o Senhor, em uma antiga ceia judaica, nos deu nova ceia memorial de sua entrega total. Hoje rezemos por todos os ministros ordenados da Igreja que, por seu serviço ministerial, preside as comunicações nas celebrações da vida. Vivamos esse trido na profunda fé e compromisso com a Páscoa de Jesus. Meus amados irmãos e minhas amadas irmãs, boa noite. Hoje nós celebramos o início do trido pascal, em que nós celebraremos a paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nessa celebração de hoje, Jesus institui a Eucaristia. E junto com a Eucaristia, ele institui também o ministério ordenado que preside a Eucaristia e também a missão de todos nós, como batizados e batizadas, de vivermos o nosso compromisso
fiel a Ele, alimentando o seu corpo e seu sangue. Parabéns, celebrarmos essa Eucaristia, humildemente reconheçamos os nossos pecados, pedindo perdão ao Senhor, cantando o ato penitencial. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória, glória, anjos do céu, canta o seu amor, e na terra, homens de paz, Deus merece louvor. Deus é Pai, nós nos louvamos.
irmãos e irmãs, oremos. Hoje nós celebramos o 7º dia de descanso eterno, também de Maria do Carmo. Queremos rezar nessa celebração eucarística por toda a nossa caminhada paroquial, por toda a nossa igreja, para que possamos fazer bem esse caminhada do Tríduo Pascal, que nos ajude no caminho de conversão, para celebrarmos com alegria a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Ó Pai, estamos reunidos para a Santa Ceia, na qual o vosso Filho unigênito, ao entregar-se à morte, deu à sua igreja um novo e eterno sacrifício, como banquete do seu amor. Concedei-nos por mistério tão excelso, chegar à plenitude da caridade da vida, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias, o Senhor disse a Moisés e a Arão do Egito: este mês será para vós o começo dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a comunidade dos filhos de Israel, dizendo: no 10º dia deste mês, cada um tome um cordeiro por família, um cordeiro para cada casa. Se a família não for bastante numerosa para comer um cordeiro, convidará também o vizinho mais próximo, de acordo com o número de pessoas. Deveis calcular o número de comensais, conforme o tamanho do cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis escolher tanto um cordeiro como um cabrito, e devereis guardá-lo preso até o dia 14 deste mês. Então toda a comunidade de Israel reunida o imolará ao cair da tarde. Tomareis um pouco do seu sangue e untareis os marcos e a travessa da porta, nas casas em que o comereis. Comereis a carne nessa mesma noite, assada ao fogo, com pães ázimos e ervas amargas. Assim devereis comê-lo, com os rins cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. E comereis às pressas, pois é a Páscoa, isto é, a passagem do Senhor. E naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. E infligirei castigo contra todos os deuses do Egito, eu, o Senhor. O sangue servirá de sinal nas casas onde estiveres. Ao ver o sangue, passarei adiante, e não vos atingirá a praga exterminadora. Quando eu ferir a terra do Egito, este dia será para vós uma festa memorável em honra do Senhor, que haveis de celebrar
por todas as gerações, como instituição perpétua. Palavra do Senhor. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, o que eu recebi do Senhor foi isso que eu vos transmiti. Na noite em que foi entregue, o Senhor Jesus tomou o pão e, depois de dar graças, partiu e disse: Isso é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em minha memória. Do mesmo modo, depois da ceia, tomou também o cálice e disse:
Este cálice é a nova aliança em meu sangue. Todas as vezes que dele beberdes, fazei isto em minha memória. Todas as vezes, de fato, que comestes deste pão e beberdes deste cálice, estareis proclamando a morte do Senhor até que ele venha. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Antes da festa da Páscoa, Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estavam tomando a ceia, o diabo já tinha posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariote, o propósito de entregar Jesus. Jesus, sabendo que o Pai tinha colocado tudo em suas mãos e que de Deus tinha saído e para Deus voltava, levantou-se da mesa, tirou o manto, pegou uma toalha e amarrou-a na cintura. Derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha com que estava cingido. Chegou a vez de Simão Pedro. Pedro disse: Senhor, tu não me lavas os pés? Respondeu Jesus: agora não entendi o que estou fazendo, mais tarde compreenderá. Disse Pedro: tu nunca me lavarás os pés. Mas Jesus respondeu: se não te lavar os pés, não terás parte comigo.
Simão Pedro disse: Senhor, então lava não somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: quem já se banhou não precisa lavar senão os pés, porque já está todo limpo. Também vós estáis limpos, mas não todos. Jesus sabia quem o ia entregar, por isso disse: nem todos estáis limpos. Depois de ter lavado os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto e sentou-se de novo e disse aos discípulos: compreendeis o que acabo de fazer? Vós me chamais mestre e Senhor, e dizei bem, pois eu sou. Portanto, se eu, o Senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo para que façais a mesma coisa que eu fiz, para que façais a mesma coisa que eu fiz. Palavra da salvação. Queridos irmãos, queridas irmãs, nós estamos celebrando a abertura do tríduo pascal, em que nós iniciamos hoje celebrando a instituição da Eucaristia, a passagem que nosso Senhor Jesus Cristo faz do Antigo Testamento ao Novo Testamento, em que ele ceia pela última vez a ceia judaica, da tradição judaica, e depois transforma essa ceia lá do Antigo Testamento a nova e eterna aliança, que será a partir de agora do seu corpo e do seu sangue. Mas antes de nós adentrarmos do Evangelho, meus irmãos e irmãs, observemos a primeira leitura de hoje, a libertação do povo de Israel da escravidão do Egito. Aquele momento memorável em que o povo saía lá da escravidão do Egito rumo à terra prometida. Eles têm então esse marco, esse momento festivo, essa alegria de começar o caminho da libertação, de começar o caminho da saída do sofrimento para uma vida nova. E portanto, essa celebração da ceia judaica, com todos esses elementos próprios que nós ouvimos, um cordeiro ou um cabrito, em que eles tiravam o sangue, comiam a carne, juntamente com os pães ácidos, os pães sem fermento, com ervas, fazendo então aquele banquete judaico, se preparando para sair então do Egito para a terra prometida, sair do caminho da opressão para a libertação. Meus irmãos e minhas irmãs, Deus, nós vamos refletir um pouco mais profundamente sábado de aleluia, mas agora nós pincelaram,
Deus já cria o mundo salvando o mundo. Deus já cria a humanidade, conduzindo essa humanidade para a salvação. E Deus sempre interveio na vida do povo, tirando o seu povo de todo o caminho de destruição, de opressão, para trazer esse caminho, a esse povo ao caminho de uma vida nova, de uma vida libertada. E é interessante a simbologia que se faz, que marca essas alianças, esses momentos, meus irmãos e irmãs. Quantas vezes nós comemoramos momentos bonitos, significativos da nossa vida, marcando um marco bonito da nossa história, como o nosso aniversário de vida, e aí a gente faz um bolo, coloca, acende uma vela, faz alguns salgadinhos, ou faz um jantar, ou um almoço, traz aquilo que é simbólico para comemorar algo profundo. Então a ceia judaica, com o pão, com o cabrito, com o cordeiro, traz um significado muito profundo para o povo de Israel do Antigo Testamento, mostrando assim essa alegria da presença de Deus que conduz esse povo, que o liberta do caminho da escravidão. E vamos então para o Evangelho de hoje. Jesus realiza a última ceia judaica. Nós sabemos que o processo de crucifixão de Jesus foi antes da ceia propriamente judaica, de quando os judeus comemoravam a sua Páscoa, porque eles não poderiam comemorar a Páscoa. Interessante, né, meus irmãos? Eles crucificaram Jesus e depois foram comemorar a Páscoa deles, né? Então Jesus teve que antecipar a Páscoa. Ele já sabia que o seu desfecho seria a cruz. E Jesus, ele realiza então a Páscoa com todos os elementos judaicos. Vai em uma casa, ali se reúne com os discípulos. Porém, meus irmãos e irmãs, antes de Jesus realizar a Páscoa, fazer essa transformação, ele também introduz o sentido da Páscoa com o mandamento do amor. Porém, nós vamos antes na segunda leitura tirada da carta de São Paulo aos Coríntios. São Paulo, que já vivera na tradição pós nosso Senhor Jesus Cristo, da igreja que já celebra a Eucaristia, que já celebra o sacrifício eucarístico, a presença de Jesus no pão e no vinho. E nós devemos entender uma coisa, meus queridos irmãos e irmãs: esse gesto, essas palavras que o apóstolo coloca, tomai todos e comei, tomai todos e bebei, embora não transpareça no Evangelho de São João, que São João vai falar da lei do amor, mas nós sabemos que Jesus se reúne ali com os 12, tinha os pães asmos, tinha na ceia de Jesus, se tinha um cabrito ou cordeiro, nós não sabemos, porque poderia ser um ou outro, mas tinha todos os elementos da ceia judaica. Porém, Jesus, meus irmãos e irmãs, faz uma grande transformação ali. Qual é a transformação que ele faz? Quando ele toma o pão, ele não fala, comei todos desse cordeiro, ou dizendo as orações judaicas que pensam sobre aquele alimento, como era a tradição. Jesus, o que é que ele faz? Tomai todos e comei, e isto é, não o cordeiro, mas o meu corpo, que será entregue por vós. Quando ele toma o vinho, ele não pronuncia a bênção propriamente judaica. Ele diz, tomai todos e bebei, isto é o meu sangue, que será derramado por vós. Ah, meus irmãos e irmãs, Jesus transforma a ceia judaica na ceia da nova e eterna aliança, em que na ceia de nosso Senhor Jesus Cristo,
A nova e eterna Páscoa não precisa mais de cordeiros, não precisa mais do cabrito, não precisa mais do ovinho, mas Ele mesmo se dá como comida e se dá como bebida para a salvação da humanidade e alimentar a vida da igreja no caminho da santidade, que está presente em nossa vida, nas espécies do pão e do vinho, fortalecendo a caminhada eclesial. Portanto, hoje nós lembramos da instituição da Eucaristia, lembremos do nascimento do sacerdócio ministerial, porque seu sacerdote, seu padre, não pode ter Eucaristia. E lembremos do nosso compromisso também batismal, que sem alimentarmos da Eucaristia, nós não vamos constituir uma fidelidade a nosso Senhor Jesus Cristo e um caminho de santidade e um caminho de fé em nossas vidas. Então, meus queridos irmãos e irmãs, Jesus assimila para si toda a ceia judaica. Agora é Ele mesmo que vai entregar o seu corpo, que vai entregar derramar o seu sangue para a salvação da humanidade, para a nova e eterna aliança, para a nova Páscoa, a Páscoa eterna, da libertação plena que se dá nele. Só que tem outro detalhe importante, que nós vamos ver amanhã. Não ficou apenas em palavras, porque, meus queridos irmãos e irmãs, Jesus inicia o processo da salvação, da nova Páscoa. Ele inicia nessa celebração. Onde é que Ele vai de fato entregar o seu corpo? Onde é que de fato Ele vai entregar o seu sangue? Vai ser amanhã, quando nós celebrarmos a celebração da paixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo, quando Ele na cruz, Ele derrama todo o seu sangue, todo dilacerado, morre para nos salvar. É lá que Ele de fato faz cumprir a promessa que Ele disse: meu corpo e meu sangue. Porque se Jesus não passasse por onde Ele passou, seria apenas um teatro, seriam apenas palavras vazias. Mas aquilo que Ele prometeu e que Ele falou na última ceia judaica, Ele cumpre na cruz, do qual celebraremos amanhã a sua paixão, morte, e no sábado e os 50 dias celebraremos a sua ressurreição, porque, como disse o apóstolo, se Cristo não tivesse ressuscitado dos mortos, vã seria a nossa fé. Mas, meus irmãos e irmãs, todos nós somos chamados, interpelados a alimentarmos do corpo e sangue de Cristo, que é a presença de Jesus, que está de forma perpétua na nossa vida, que está presente na nossa vida e conduz a nossa caminhada. Porém, uma coisa é importante. O que é que Jesus faz na ceia judaica, que não era de costume dos judeus, mas Jesus introduz o lava-pés. O lava-pés. Por quê, meus irmãos e irmãs? Porque alimentar da vida de Jesus, alimentar do seu corpo, do seu sangue, significa alimentar de toda a sua história, de toda a sua doação. Quem é que foi Jesus na sua vida pública? Jesus foi aquele que colocou sua vida a serviço, a amar o próximo, a curar os doentes, a curar os leprosos, a estender a mão para ajudar quem precisava, aquele que não tinha noite nem dia, de ajudar quem precisa. E aí Ele quer ensinar para os discípulos e para nós cristãos batizados, como diz até o cântico de comunhão: não se pode comungar da vida de Cristo se não se comunga da vida do irmão. Às vezes, meus irmãos e irmãs, nós muitas vezes não comungamos da vida do irmão, não comungamos da vida do outro, não comungamos com empatia, com zelo, com cuidado, e vamos com a cara de santo comungar o corpo e sangue de Cristo. Para mim, um dos pecados mais sérios é eu comungar do corpo de Cristo
e não comungar da vida do irmão. É eu guardar ódio, é eu querer puxar o tapete do outro, é eu querer destruir o outro, é eu falar mal do outro, é eu inventar mentira com o nome do outro. Para mim é um pecado grave, porque não se pode comungar, estar em comunhão com Cristo, se eu não tenho amor no coração, se na minha vida falta a caridade. E por isso eu introduzo hoje o lava-pés. Pedro eu até queria, Senhor, não precisa lavar os meus pés. E Jesus adverte: Pedro, se eu não lavar os seus pés, não terás parte comigo. Não tem, ninguém vai ter parte com Jesus se não formos capazes de lavar os pés dos outros, se não formos capazes de semearmos amor neste mundo, se não formos capazes de semear empatia, solidariedade, cuidado, respeito, doação, serviço, de estar ao lado do outro, estendendo a mão e ajudando. Se a nossa vida for mesquinha, egoísta, pensando em nós mesmos, nós não estamos comungando da vida de Cristo. Nós não estamos comungando dessa nova e eterna aliança que Cristo ofereceu para nós. Portanto, meus irmãos, portanto, minhas irmãs, Jesus nos apresenta a lei do amor, que é aquilo que nós vamos fazer daqui a pouco. Lavar os pés, um gesto simbólico que nós devemos fazer sempre, lavar os pés uns dos outros. E esse lavar-pés significa o quê? Cuidarmos uns dos outros. Jesus, que é mestre e Senhor, e ele diz: eu sou, mas como mestre e Senhor, eu vos lavei os pés. E é isso. Nosso serviço, a nossa missão é lavar os pés uns dos outros. Qualquer poder, meus irmãos, se nós temos um cargo público, seja de prefeito, seja de vereador, seja de secretário, seja administrando, devemos cuidar das pessoas, devemos cuidar das vidas que vamos procurar, devemos dar um atendimento de qualidade, devemos dar um atendimento de zelo. Poder para nós não é para machucar, não é para maltratar, não é para ostentar, mas é para cuidar, é para servir. Se nós temos o poder na igreja, de catequista, seja o que for, não é para dizer: olha, ele que manda, o que faz sou eu, tem que ser do meu jeito, e aí querer status. Poder é serviço, é amar, é cuidar, é zelar, é ajudar o outro. Se nós não fizermos isso, nós não estamos em profunda comunhão com nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não estamos em profunda comunhão com a lei do amor, que é estender as mãos, meus irmãos e irmãs, para ajudar quem precisa. Oh, meus irmãos e irmãs, o mundo seria mais pleno, o mundo seria mais curativo, o mundo seria mais cheio de amor, se nós, como cristãos, tomássemos consciência do que é o corpo e o sangue de Cristo na nossa vida prática. Uma vez, só para terminar, uma religiosa, uma leiga consagrada, pegou até o retiro do clero, irmã, esqueci o nome da irmã, né? Ela tem um Instagram e eu a sigo. Ela disse uma coisa importante, que o que mais preocupa na vida dela é quando ela comunga o corpo de Cristo, e ela diz: o que é que eu vou fazer com essa vida que eu gero no meu coração? O que é que eu vou fazer com Cristo que eu comungo? O que é que eu vou fazer? Eu vou gerar Cristo no mundo? Eu vou levar essa vida, alargar essa vida no mundo? Ou eu simplesmente bonitinho comungo lá e fico quieto na minha e não vou gerar Cristo no mundo? Fazer com que essa vida que eu comungue, essa vida possa ser doada em serviço, em amor ao próximo. Tomemos consciência da Eucaristia que recebemos. Tomemos consciência da comunhão que recebemos. Não é para a gente viver uma vida de egoísmo, mas é que é para a gente entregar mais a nossa vida em doação a serviço uns dos outros. Prova de amor maior não há. Vou ficar de pé cantando. Perdoar a vida, meu irmão.
Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Antes então das preces, vamos prosseguir agora, podemos sentar. Vamos prosseguir com o rito do lava-pés. E esse rito que simboliza aquilo que a liturgia de hoje da ceia do Senhor nos aponta. Comigo
pé, elevemos ao Deus da vida os nossos pedidos, supliquemos ao Senhor com as nossas preces, manifestemos a Ele a nossa confiança no seu infinito amor. Rezemos. Em vós confiamos o Senhor. Em vós confiamos o Senhor. Assisti à vossa igreja, espalhada pelo mundo, para que ela celebre viva e testemunhe a Eucaristia, memorial do mistério do Senhor, e para que seu testemunho gere frutos de vida no coração do mundo. Nós vos pedimos e vós confiamos. Em vós confiamos, Senhor. Mandai o auxílio do vosso Espírito sobre nós, para que compreendamos e vivamos o mandamento do amor que se manifesta no serviço de lavar os pés uns dos outros. Nós vos pedimos e vós confiamos. Em vós confiamos, Senhor. Renovai a vocação e a missão dos ministros ordenados de vossa igreja, para que o seguimento de Jesus e a sua completa identificação com Ele seja impulso para o crescimento da fé, da esperança e do amor em toda a igreja. Nós vos pedimos e em vós confiamos. Em vós confiamos, Senhor. Derramai o bálsamo da renovação humana e espiritual no coração de vossos fiéis, que celebrarão este tríduo, fazendo memória da redenção que Jesus realizou em nossas vidas. Nós vos pedimos e em vós confiamos. Em vós confiamos, Senhor. Ó Pai, ouvi os pedidos da vossa igreja, reunida em torno da ceia da nova aliança, por Cristo nosso Senhor. Amém. Cantemos o canto das ofertas. Senhor, para sempre, pelos frutos das nossas jornadas, repartimos na mesa do reino.
Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Concedei-nos, Senhor, a graça de participar dignamente desses santos mistérios, pois todas as vezes que celebramos o memorial do sacrifício do nosso Filho, realiza-se em nós a obra da redenção por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Nosso dever é a nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso, sacerdote verdadeiro e eterno, ao instituir o rito do sacrifício perene, ele se ofereceu a vós por primeiro, como vítima de salvação, e nos mandou perpetuar a oferta em sua memória. Seu corpo por nós imolado é alimento que nos dá força, seu sangue por nós derramado é bebida que nos purifica. Por isso, com os anjos e arcanjos, os tronos e as dominações, e todos os coros celestes, entoamos o hino da vossa glória, cantando a uma só voz. O Senhor é santo, o Senhor é santo, o Senhor é santo, o Senhor é nosso Deus, o Senhor é nosso que aceiteis e abençoeis estes dons, estas oferendas, este sacrifício puro e santo, que oferecemos antes de tudo pela vossa Igreja Santa e Católica. Concedei paz e proteção, unindo a um só corpo e governando-a por toda a terra, em comunhão com o vosso servo, Papa Francisco, com o nosso Bispo José Roberto, e todos que guardam a fé apostólica que receberam dos apóstolos. Abençoa-nos, oferenda, ó Senhor. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas. É o momento da gente lembrar dos nossos familiares que moram longe, que não puderam se fazer presente nessa celebração de hoje. E de todos os que circundam este altar, os quais conheceis a fé e dedicação ao vosso serviço. Por eles nós nos oferecemos e também eles nos oferecem esse sacrifício de louvor por si e por todos os seus,
e elevam a vós as suas preces, Deus eterno, vivo e verdadeiro, para alcançar o perdão de suas faltas, a segurança em suas vidas e a salvação que esperam. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Em comunhão com toda a igreja, celebramos o dia santo em que o nosso Senhor Jesus Cristo foi entregue por nós. Celebramos em primeiro lugar a memória da Mãe de nosso Deus e Senhor Jesus Cristo, a gloriosa sempre Virgem Maria, seu esposo São José, também dos santos apóstolos e mártires, Pedro e Paulo, André, Tiago e João, Tomé, Tiago, Filipe, Bartolomeu e Mateus, Simão e Tadeu, Lino, Cleto, Clemente, Cisco, Cornélio e Cipriano, Lourenço e Crisólogo, João e Paulo, Cosme e Damião, e de todos os vossos santos, por seus méritos e preces, concedei-nos sem cessar a vossa proteção, por Cristo nosso Senhor. Em comunhão com o vosso santo, os louvamos. Aceitai, ó Pai, com bondade a oração dos vossos servos e toda a vossa família. Dai-nos sempre a vossa paz, livrai-nos da condenação eterna e acolhei-nos entre os vossos eleitos. Dignai-vos, ó Pai, aceitar, abençoar e santificar estas oferendas. Recebei-as como sacrifício espiritual perfeito, a fim que se tornem para nós o corpo e o sangue do vosso Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Hoje, na véspera de sua paixão, que haveria de sofrer pela salvação nossa e de todos, ele tomou o pão em suas santas e veneráveis mãos, elevou os olhos aos céus, a vós, ó Pai Todo-Poderoso, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, do fim da ceia, ele tomou este precioso cálice em suas santas e veneráveis mãos, pronunciou novamente a bênção de ação de graças e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isso em memória de mim. Mistério da fé e do amor. Mas às vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos vossa vida. Celebrando, pois, a memória da bem-aventurada paixão do vosso Filho,
da sua ressurreição dentre os mortos e gloriosa ascensão aos céus, nós, vossos servos e também o vosso povo santo, vos oferecemos, ó Pai, dentre os bens que nos destes, o sacrifício puro e santo e imaculado, pão santo da vida eterna, cálice da perpétua salvação. Recebei, ó Pai, com olhar benigno esta oferta, como recebestes os dons do justo Abel, o sacrifício do nosso patriarca Abraão e a oblação pura do sumo sacerdote Melquisedeque. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes nos pedimos, ó Deus onipotente, que esta nossa oferenda seja levada à vossa presença, no altar do céu, pelas mãos do vosso santo anjo, para que todos nós, participando deste altar, pela comunhão do Santíssimo Corpo e Sangue do vosso Filho, sejamos repletos de todas as bênçãos, todas as graças e bênçãos do céu, por Cristo nosso Senhor. O Espírito nos una um só povo. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas, momento de lembrar dos nossos entes queridos que já partiram. De modo especial, queremos rezar pelo descanso eterno de Maria do Carmo, Lívia, e todos os vossos filhos e filhas que nos precederam com o sinal da fé e dormem no sono da paz. A eles e a todos que descansem no Cristo, concedei a felicidade, a luz e a paz, por Cristo nosso Senhor. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. E a todos nós, pecadores, que esperamos na vossa infinita misericórdia, concedei não por nossos méritos, mas por vossa bondade, o convite dos apóstolos e mártires, João Batista e Estevão, Matias e Barnabé, Inácio, Alexandre, Marcelino e Pedro, Felicidade Perpétua, Águeda e Luzia, Inês, Cecília, Anastácia, de todos os vossos santos, por Cristo nosso Senhor, por Ele não cessais de criar, santificar, vivificar, abençoar estes bens e distribuí-los entre nós. Com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória por todos os séculos dos séculos. Amém. O banquete da Eucaristia é sinal de reconciliação e vínculo de união fraterna. Unidos como irmãos e irmãs, rezemos juntos como o Senhor nos ensina. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz, ajudados pela vossa misericórdia. Sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos. Enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a paz, não odeio os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos
dia Deus da Páscoa, mediante apenas que o irmão está lá, Cordeiro de Deus, ó Cordeiro de Deus, ó Cordeiro de Deus, morrestes por causa de nós, foste imolado em nosso lugar. Por isso, tende piedade, piedade de nós. Por isso, tende piedade, piedade de nós. E dai-nos a paz, Cordeiro de Deus. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem come minha carne, se alguém come desse pão, viverá eternamente. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, nosso dia, nem mas Deus palavra e sereis salvos. Já chegou minha hora, com ele eu vou ver sangue e vendo amor eu vou preparar a ceia na casa do Pai. Com ele
Ó Deus Todo-Poderoso, assim como hoje nos renovastes pela ceia do vosso Filho, dai-nos ser eternamente saciados do banquete do seu reino. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Podemos sentar, avisos. Então, gente, é o seguinte: amanhã nós temos uma programação bem de madrugada, 5 horas da manhã. Todos nós somos convocados por nosso Senhor Jesus Cristo. Não é o Padre que está convidando, não, é Jesus que está convidando, convocando. Todos nós amanhã, 5 horas, concentrando aqui na matriz, mas é 5 horas da manhã, nós vamos nos dirigir até lá, né, a casa de seu Luzinho, para de lá a gente prosseguir a nossa via sacra até o cruzeiro. Nós fizemos um cruzeiro lindo, maravilhoso. O Padre vai dar a bênção lá, né, na região lá do seu Luzinho, né, e eu peço assim a colaboração de vocês. Ah, Padre, mas amanhã eu estou cansado, quero dormir um pouquinho mais. Amanhã não é dia, amanhã é dia de sacrifício, jejum e sacrifício, né? Deixa para descansar no sábado. Sábado você descansa. Amanhã não, amanhã 5 horas da manhã. É claro, quem tiver com alguma dificuldade, problema de saúde, quem entende. Mas quem tiver bem de saúde, gente, vamos fazer esse esforço, esse momento de oração. Jesus é tão bom conosco, né? Devemos fazer esse sacrifício para que a gente possa viver bem, experimentar bem essa caminhada, né? Essa presença do Senhor em nossas vidas. Então amanhã, nosso compromisso às 5 horas da manhã, vamos estar reunidos, vamos seguir lá para a casa do seu Luzinho, para a gente vai organizando a nossa via sacra até chegar ao cruzeiro. Bom, então é isso. E lembro a vocês então o compromisso do jejum, que é importante a gente fazer o jejum, quem puder. Não precisa também se abster de todo o alimento, pode também fazer um alimento mais, uma alimentação mais sóbria. E amanhã é esse dia profundamente de silêncio e de oração. Quem tem o costume de pedir bênção aos padrinhos, né? É bom que faça isso. Se não puder, por morar tão longe, liga, tem chamada de vídeo, peça a bênção aos padrinhos, né? Amanhã eu vou ter que pedir por telefone a minha madrinha, né? Quando eu estava em Cuquira era mais tranquilo. Então é isso, gente. Vamos fazer esse esforço amanhã, já desde cedo, 5 horas. Ah, Padre, mas é só 5 horas da manhã, a gente volta para casa e está tudo ok. Não, peraí. 3 horas da tarde, hora da misericórdia. 3 horas da tarde nós teremos a celebração da paixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo aqui na matriz. Então amanhã nós temos um compromisso. 5 horas da madruga, né, 5 horas da manhã, e nós teremos um compromisso às 3 horas da tarde. Quem veio hoje e não via amanhã e não veio sábado, não veio. Vocês vão perceber que o Padre nem vai dar a bênção final, porque a celebração não vai acabar hoje não. Quer dizer, vai assim, né? Claro, eu vou ficar todo mundo aqui. Vocês vão em casa, vão voltar, tem que voltar amanhã, para viver mais o caminho, e aí voltar no sábado, aí o sábado se conclui, né, o treino pascal, né? Então o Padre não vai dar a bênção final, nós não teremos bênção final hoje, a bênção final vai ser no sábado. Isso significa que vocês terão que vir amanhã. Então, gente, o nosso compromisso, 5 horas da manhã, aqui na Igreja Matriz, fazer esse momento com fé, com amor, com oração. Seguimos para a casa do seu Luzinho e às 3 horas da tarde para celebrarmos a paixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a nossa programação. No sábado nós teremos a vigília pascal às 6h30 da tarde, às 18h30, com o batizado, né? Elson está ali, vai ser batizado no sábado, e domingo a missa às 7 horas da manhã. Então amanhã nós contamos com vocês, tanto de madrugada como às 3 da tarde. Esse é o ponto. A outra coisa é o seguinte, só para vocês entenderem, essa celebração agora nós vamos viver um vazio. O sacrário foi totalmente, né, para dizer que Jesus, esse caminho de vigília pascal
Então não teremos o sacrário, né, Jesus, até o sábado. A reserva eucarística vai ser levada a uma capela improvisada. Nós vamos sair daqui, né, bem silenciosamente até o local onde vai ficar as espécies eucarísticas. E quem puder fazer um esforçozinho, se puder, senão a gente fecha tudo, tranca, voltemos para casa, né? Mas quem puder ficar até 11 horas da noite, é bom que fique em vigília. Mas se não tem problema. A gente, porque amanhã tem que levantar cedo mesmo, né? Então a gente deixa as reservas eucarísticas e amanhã cedo nós já temos uma programação com os grupos que vai fazer o caminho de vigília. E quem desejar aqui no Promig durante o dia, quiser que é um dia de oração, vir rezar, né? Pode vir aqui na capela durante o dia até a celebração da Paixão e Morte de Jesus, rezar aqui na capela improvisada. E eu gostaria de pedir outra coisa também. Vamos manter esse silêncio. Quem quiser ficar lá, mas fique em silêncio na capela. Não é para ficar caminhando para lá, correndo para lá, para cá, batendo, gritando, falando, né? Vamos buscar manter o silêncio. O silêncio, rezar com Jesus, fazer experiência agora do vazio, da vigília, de diálogo com o nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Então, quando for trasladado, né, as espécies eucarísticas, santíssimas, quem puder ficar lá, fica mais em silêncio, em oração, sem muita conversa, sem muito papo. E discretamente, já combinamos com os ministros, vai ter tirado a toalha do altar, né? Vai ser coberto as imagens, isso só vai ser descoberto agora no sábado, depois de amanhã, na celebração da Páscoa. Né? Então é isso. E agradeço, claro que o padre vai fazer carinhosamente domingo um agradecimento a todos envolvidos na Semana Santa, mas eu gostaria de agradecer somente hoje vocês do Lava Pesca que se colocaram nessa exposição, que Deus abençoe. Dar novamente as boas-vindas a João Vitor, né? João Paulo, Paulo Vitor, né? Que teve esses tempos afastados, essa saúde, mas graças a Deus já está de volta aqui, né, Paulo? E bom, é a primeira vez que você serve com o padre aqui, né? Muito bem. Então seja bem-vindo. E assim, em nome do pessoal do Lava Pedras, eu gostaria de agradecer a Simone, não é isso? Simone e o outro, Manuel, Daniel e Simone. Isso, que possamos, meus irmãos, ter esse carinho, esse cuidado, né, com os nossos irmãos, a Daniel e a Simone. Vamos dar uma salva de palmas para os dois? Pronto, agora vamos nos dirigir, né? Como eu já falei na tendência final, vamos nos dirigir até a capela improvisada. Quem desejar fazer um momento lá, faça, e se não, já está dispensado. E vamos evitar bater papo, conversas paralelas, né? Ou a gente vai manter o silêncio rezando lá, ou a gente, com muita silêncio no coração, retornaremos para nossas casas. Aliás, gente, espero o Santíssimo sair, gente. Espero o Santíssimo sair. Depois do Santíssimo sair, vocês podem. Bom, espero primeiro o Santíssimo sair. Glória a Jesus na rocha santa, que se consagra sobre a altar, e aos nossos olhos se levanta para o Brasil abençoar. Que os
Amém.